Bom dia, pessoal. Bom dia, saudade de vocês, né? Hoje a gente vai trabalhar uma aula do setor C, que é a continuação daquela parte que nós estamos vendo de funções inorgânicas. Então, na verdade, não é um assunto novo e sim algo para a gente fixar, né? Nós já vimos que ácido mais base é uma reação de neutralização, forma sal mais água. E vimos também como que a gente faz para dar nome para esse sal. Então essa aula é reforçar na formulação dos principais sais e as suas propriedades, tá? Então é uma aula assim mais de reforço de algo que nós já vimos, tá? Então é a aula 9, lá da apostila 2, tá? Do setor C, da página 551. E aí eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Então vamos lembrar a teoria. Quando tenho um ácido e eu reajo com uma base, eu vou produzir sal mais água. E como que a gente dá nome para esse sal? Ele deriva do ácido de origem, né? Então, às vezes, por exemplo, tem sal que você vai lembrar rapidamente. Cloreto de sódio, NaCl. Mas tem sal que não, né? Hipoclorito de sódio, que é um sal que cai bastante porque tem na água sanitária. Então, como que você faz para conseguir pensar, sem precisar decorar todos os sais? Porque, né, são muitos e nem sempre a memória ajuda, tá? Então, o que você faz? Se você souber o nome do ácido, você usa aquela frasezinha do mosquito para dar nome do sal. Essa frasezinha do mosquito você já tem, tá? No caderno, por isso que eu não vou colocar aqui. Então, como que é a frasezinha do mosquito? Mosquito, teimoso. A frasezinha ela do sal pro ácido. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, tá? Pega aí o caderno de vocês que tem essa frasezinha. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. É o contrário. Então, o que acontece aqui? O ácido que termina em oso, quando forma um sal, ele forma um sal quando você tira o hidrogênio dele. Porque o ácido libera H+, a base libera OH-. Então, sai o hidrogênio aqui. Oso vira ito. Então, por exemplo, nitroso vira nitrito. Ico, que é o que mais cai, é esse aqui do meio. Vira ato. Carbônico vira carbonato. Nítrico vira nitrato. Sulfúrico vira sulfato. E hídrico, que são os ácidos sem oxigênio, vira eto, tá? Então é assim que a gente faz para ter a nomenclatura do sal que nós já treinamos. E aí, você montando o sal, uma coisa que tem que tomar muito cuidado, tá? O sal é um composto iônico, vocês trabalhando ligações químicas com o Alex, né? Então, o sal vai ser sempre formado por uma parte positiva, essa parte positiva veio da base, e a parte negativa, que veio do ácido. Então, é sempre um composto iônico. Você tem que tomar muito cuidado com as cargas, por quê? Porque se a somatória der zero, você junta e montou o composto. Se você tiver carga aqui que não dá zero, você precisa escorregar o número, tá? Para você poder formular o sal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos trabalhar alguns sais do cotidiano que são importantes que vocês saibam, tá? Gente, revisem para essa aula a nomenclatura dos ácidos, porque em cima do ácido você consegue fazer do sal. Como a gente ficou um bom tempo aqui, então fica uma aula mais rápida, tá? Então vou apagar aqui para a gente colocar alguns sais do cotidiano para a gente montar a fórmula, tá? Então um sal que cai muito é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, é o principal composto do sal de cozinha, tem no soro fisiológico também. Então, como a gente monta? Cloreto vem do ácido clorídrico, que é sem oxigênio, é o HCl. Quando você tira o H, só sobra o Cl-. Então, o cloreto é o Cl-. Sódio está na família 1A. Pega as cargas que nós já passamos. A carga do positivo a gente passou na aula de base,
tá? Para fazer essa aula, olha a carga do positivo e do negativo. Mais 1 com menos 1 deu 0. Então, ó, cloreto de sódio é um sal que praticamente você não precisa pensar muito, né? Porque cai bastante. Outro que aparece muito, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Por quê? Porque é um sal que tem na casca de ovo. Esse sal tem estalactite, tem estalagmite, principal componente do mármore, do calcário. Então, gente, ele tem muito. Aí, deduzindo, carbonato vem do ácido carbônico. Ó, ato vem do ico. O carbônico é H2CO3. Quando você fala carbonato, você tira o hidrogênio. Quantos? 2. Então, aqui você vai ter CO3 menos 2. Então, esse é o carbonato, que veio do ácido carbônico. Cálcio, vai lá na aula de base, você vai ver, o cálcio está na família 2A, ele é mais 2. Mais 2 com menos 2 dá 0, então não precisa escorregar. Então, o carbonato de cálcio é o CaCO3. Também é um sal que cai bastante. Aí, se cair o carbonato de sódio, o que você tem que tomar cuidado? Carbonato de sódio. Esse daqui é conhecido como barrilha, tá? Ele é usado na limpeza de piscinas, usado na produção de vidros também. Isso não precisa saber, gente, mas o carbonato de cálcio precisa saber. Tem pérola, casca de ovo, mármore, calcário, tá? É muito importante. Carbonato de sódio. O carbonato é o CO3 2-, porque você tirou 2 hidrogênios. Só que o sódio está na família 1A. Ele é mais 1. Mais 1 com menos 2 não dá 0, então agora eu preciso escorregar. Se você não escorregar, tá errado, tá? Não existe NaCO3. Então você escorrega aqui, o 2 vem pra cá, ó. E aí a fórmula é Na2CO3. Certo? Outro que eu falei para vocês colocarem post-it. Todos os cachorros agora começam a latir. Até agora, nenhum latim. Agora começa a dar aula, eles começam a latir. Vamos que vamos, né, gente? Um sal que eu falei para vocês colocarem post-it é o bicarbonato de sódio. Muito, muito, muito importante esse, gente. Tem fermento, tá? É usado para afta. O nome dele é carbonato de sódio. Mas o nome que vai aparecer nos vestibulares é bicarbonato, porque aí deixa o exercício mais difícil. O que acontece aqui no bicarbonato? Post-it nele, tá? Ele veio do ácido carbônico, só que você tira só um hidrogênio, você não tira os 2. Por isso que o nome oficial dele é hidrogênio. Quando aparece esse nome, significa que você ainda tem um H aqui. Então, dos 2 hidrogênios que você tinha no ácido carbônico, você só tirou um. Ao tirar um só, tudo isso fica com carga menos 1. Então, esse é o hidrogênio carbonato, famoso bicarbonato. Quando você junta ao sódio é Na+. E aí você vai ter mais 1 com menos 1 dá 0, NaHCO3. Ele é usado num fermento tipo pó royal, fermento químico, tá? Outro composto que também é usado em fermento, no supermercado a gente encontra com o nome de sal amoníaco. É o bicarbonato de amônio, tá? Lembra, o amônio é o NH4+. Gente, vai fazendo esqueminha, um mapa mental, tá? Uma tabelinha. Porque chega uma hora que vocês já guardam, só que precisa ir fazendo, escrevendo para guardar, tá bom? NH4+ é o amônio. O bicarbonato é o HCO3-. Ó, esse amônio, esse é o bicarbonato.
Mais 1 com menos 1 dá 0. Então, o bicarbonato de amônio é o NH4CO3. Não pode juntar o H daqui com o H daqui, tá? Você não junta, ele fica NH4HCO3, tá? São sais importantes. Um sal que tem aparecido bastante é o composto que tem na água sanitária. Que, gente, agora com, né, o coronavírus, novo coronavírus, né? Não consigo entender porque que toda hora eles precisam ficar falando novo. Eles usam você pode utilizar para desinfetar água sanitária. É um excelente desinfetante. Que nela tem, ó o nome, hipoclorito de sódio. Tá? Vamos colocar aqui. Hipoclorito de sódio. Tem na água sanitária. A água sanitária é bom como desinfetante, mas também como alvejante, né? Quando você lava a roupa branca, deixa a roupa mais branca. A gente fala que é alvejante, é o termo usado. Então, vamos lá, vamos deduzir. Hipoclorito de sódio. Vamos lá. Esse é mais difícil de vir, porque não está dentro dos principais ácidos. O hipoclorito, ó, ito, vem do ácido que termina em oso, né? Mosquito teimoso. Então, o hipoclorito vem do ácido hipocloroso. Que lá na frasezinha que eu passei para vocês, né? Do Clóvis, é o primeiro. É o HClO4, é o que a gente guardou. HClO4. Então, Clóvis saiu para beber com Nisli, né? Que sou eu. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 4, 4, 4, 3, 3, 3. Aqui é 4. Esse aqui, gente, é o ácido perclórico. É o que você guardou que tem o cloro, tá? É esse aqui. Quando você tira um oxigênio do ácido, deixa eu fazer com a mesma cor. Quando a gente tira um oxigênio do ácido que tem o per no nome, você tira o per do nome dele. Então, esse aqui é o ácido clórico. Pode procurar no caderno de vocês que tem esse exemplo, tá? Na parte de ácidos. Se eu tirar mais um oxigênio do clórico, ico vira oso. Esse é o ácido cloroso. Mas eu quero hipo. Então, eu tenho que tirar mais um oxigênio. Ó, cheguei no que eu queria. HClO, que é o meu ácido hipo. Aí você acrescenta o hipo, né? Cloroso. Só que para virar hipoclorito, eu preciso tirar o hidrogênio. Quantos? Um só. Então, vai ficar ClO-. Esse é o hipoclorito. Que eu vou juntar com quem? Com sódio, que é Na+. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então, esse é o NaClO, que é a principal substância, né, da água sanitária. Hipoclorito de sódio tem caído muito nos vestibulares nos últimos anos, tá? Porque também com a história da dengue, é sempre bom você passar água sanitária na base do vaso, né? Que mata lá o mosquito da dengue. Então, eles falam sempre a respeito desse composto, tá certo? Então, essa é a maneira que você tem que fazer para poder formar o sal. A parte de solubilidade de sais eu vou trabalhar, gente, na aula de eletrólitos, tá? Existem sais que são solúveis e existem sais que não são solúveis. Vocês não precisam decorar todos, vocês só precisam ter noção dos principais, que são as substâncias do dia a dia. Então, por exemplo, sal de cozinha. Você não precisa de uma tabelinha para saber que ele é solúvel, né? Que a gente usa ele. A casca de ovo, carbonato de cálcio. A gente cozinha o ovo na água, o ovo não fica lá, a casca, então não é solúvel, né? Água sanitária, a gente não usa uma solução, ela não é incolor, então é solúvel. Então a gente vai ver depois a tabelinha, tá? Substâncias, uma dica. Substâncias que têm elementos da família 1A, não importa com quem combinado, é sempre solúvel. Então, por exemplo, ó, o sódio aqui, sempre solúvel. Tem outros, tá? Mas depois a gente vai vendo com mais calma, tá certo?
Então, agora eu vou fazer 2 exercícios com vocês da apostila, tá? Da página 551. Então, dá uma olhadinha na leitura das principais substâncias, tá, gente? E aí eu vou comentando aqui, vou fazer o exercício com vocês. O 1, vou fazer o 3 e vou fazer o 4, tá bom? O exercício 2 não é um exercício que vocês têm que se preocupar, tá? Com o mercúrio, saber a carga do mercúrio não precisa, tá bom? Então, vou apagar aqui pra gente resolver. Então, o primeiro exercício. Alguns produtos comercializados no mercado, tá? Então, estou na página 551, fazendo o primeiro exercício com vocês. Alguns produtos comercializados no mercado têm como principais componentes substâncias inorgânicas, nas quais o elemento químico sódio encontra-se presente. Nessa tabela abaixo segue a relação de algumas dessas substâncias. Ele quer saber assinale a alternativa na qual encontram-se as fórmulas químicas das substâncias inorgânicas presentes nos produtos comercializados na ordem que apresenta na tabela, de cima para baixo. Então, o primeiro é a água sanitária. Então, como é um exercício teste, começa com aquilo que vocês têm mais segurança. Água sanitária, hipoclorito de sódio. Eu sei que a gente acabou de ver, tá? Mas, vamos supor que na hora você teria que fazer toda aquela linha de raciocínio. Espera um pouquinho. Vai pegando o que você tem certeza. Hipoclorito de sódio. Ai, não lembro. Vai para baixo. Hidróxido de sódio. Hidróxido é base. NaOH. Tá? Desentupidor de pia, soda cáustica. Esse dá. Cloreto de sódio é o mais fácil. Então, com isso, já começa a procurar alternativa, tá? Vamos supor que aqui você não lembrou. Então, a segunda é NaOH, a terceira é NaCl. A segunda é NaOH, a terceira é NaCl, gente, você já achou a alternativa B. Por quê, ó? Na alternativa C, ele troca, ele põe primeiro NaCl aqui. Na D, ele escreve assim, NHO. A gente não escreve hidróxido de sódio assim. A gente escreve NaOH. E na E ele também escreve assim. Então, tá vendo? Às vezes vocês ficam sofrendo, muita gente, né? Faz exercício, teste, como se fosse escrito. Perde maior tempo, tá? Então, ó, eu já cheguei no B, só sabendo desses dois. Mas vamos continuar para ver os outros compostos. Fermento químico, hidrogênio carbonato de sódio, usou nomenclatura oficial. Hidrogênio carbonato de sódio é o bicarbonato de sódio. E creme dental, fluoreto de sódio. Eto não tem oxigênio de sódio, tá? Então, com isso, a gente reforça a alternativa B. Vou fazer, gente, o 3, tá? Aqui. Me rabisco toda, né? Saudade de vocês, viu? Exercício 3. O fermento químico comum é constituído principalmente por bicarbonato de sódio. Olha lá, de novo, bicarbonato de sódio. Sal que produz carbonato de sódio, água e gás carbônico em sua decomposição térmica. Escreva as fórmulas químicas dos sais citados. Então, ó, o bicarbonato de sódio é um sal citado. Eu vou escrever até a reação que ele fala. É o HCO3. Esse é o bicarbonato. Sal que produz. Se produz, setinha. Carbonato de sódio, a gente acabou de montar. Cuidado que tem um 2 que escorrega aqui, gente, tá? Mais um com menos 2, escorrega esse 2. Carbonato de sódio. Água e gás carbônico. Água e gás carbônico. Esse daqui é o fermento, é sólido. Esse composto é sólido. Isso daqui está sendo usado como fermento químico. Você está pondo no forno. Então, a água está saindo gasosa e o CO2 também. Por que a massa cresce? Porque isso daqui está lá na massa, forma essa substância que fica na massa. Não dá gosto de nada e não é tóxica.
essas duas substâncias que são gases. Na hora que o gás sai, a massa expande, a massa cresce, tá? Por isso que é um fermento que ele é ativado quando você coloca no forno, tá? Diferente do fermento químico, do biológico, que você tem que colocar ele antes, esperar a massa crescer e depois colocar no forno. Esse ativa na hora que aquece, certo? Aí o balanceamento. Essa reação foi dada. Só que no A, ele perguntou quais compostos daqui são sais. Então, o NaHCO3 e o Na2CO3. Esse daqui é o bicarbonato de sódio, e esse ele falou carbonato de sódio. O exercício B. Alguns fermentos contêm em sua composição química o bicarbonato de amônio, lá que eu comentei com vocês. Sal cuja decomposição acima de 100 graus Celsius produz apenas substâncias gasosas. Escreva a equação de decomposição térmica desse sal. Bicarbonato de amônio, NH4HCO3, que a gente montou agora de pouco. Fermento sólido. Decomposição, tá reagindo com aquecimento. Aí, gente, ele falou que produziu só gás. Você tem que fazer uma associação com o que foi dado no exercício. O bicarbonato aqui é comum, tá vendo? Formou água e CO2, então esse também vai formar. E no caso aqui, é o amônio. O que amônio lembra de gás? Lembra amônia, tá? Então aqui você vai ter a amônia sendo formado, que é gasosa, nós já vimos isso aqui na aula de bases. Vai formar o CO2, por isso que ele deu no enunciado para dica, e vai formar água. Essa parte aqui, gente, veio do bicarbonato, que é comum aqui. Então, CO2 mais água. O balanceamento aqui tá certo. 1 nitrogênio, 4 mais 1, 5 hidrogênios, 3 mais 2, 5 hidrogênios, 1 carbono e 3 oxigênios, 2 mais 1, 3. Tá certo? Era isso que ele queria, tá? Que fizesse no B. E pra gente finalizar, o 4, ele quer que você associe, né, as substâncias que estão na primeira coluna com o uso na coluna 3 e com a fórmula, tá? Então, o cloreto de sódio. Então, a gente coloca a fórmula do cloreto de sódio, NaCl. Então, essa que você tem que colocar na coluna 2. Primeiro vamos montar a coluna 2, que a coluna 2 é a fórmula em relação à coluna 1. E depois a gente associa a substância na coluna 3. Bicarbonato de sódio, olha ele aí de novo, NaHCO3. Nitrato de sódio, nitrato vem do ácido nítrico, que é NO3-1. Como o sódio é mais 1, não precisa escorregar, nitrato de sódio. Carbonato de cálcio, vou colocar aqui, ó, o famosão, né? CaCO3. Sulfato de cálcio. Sulfato vem do ácido sulfúrico. Quando você tirar os dois hidrogênios, que é H2 e SO4. Isso aqui é menos 2. Como o cálcio é mais 2, cancela, tá? Isso aqui tem no GIS, formulação do GIS. E fosfato de cálcio, esse tem que tomar mais cuidado, ó. O fosfato vem do ácido fosfórico, que tem 3 hidrogênios. Pega a fórmula dele. Tirando os 3 hidrogênios, ele fica menos 3. Cálcio é Ca2+. Mais 2 com menos 3 não dá 0. O que a gente tem que fazer? Escorregar. Então aqui, gente, ó, escorrego 3 para cá. Aqui vai ficar 3. Já vou apagar aqui. Escorrego 2 para cá. Na hora que você escorregar, você tira as cargas, tá? Então, a coluna 2 ficou assim. NaCl, NaHCO3, NaNO3, CaCO3, CaSO4 e Ca3CO2. Aí, agora a gente vai para a coluna 3, tá?
Presente nos ossos, fosfato de cálcio, ossos, dentes, tá? Esse aqui. Então, esse daqui é o F, você vai colocar lá em cima. Encontrado no gesso e no giz, é o sulfato de cálcio, é esse daqui, você coloca lá então que é o E. Constituinte da rocha calcária e do mármore, é o famosão, carbonato de cálcio, também, né, da casca de ovo. Usado na fabricação de fertilizantes e explosivos, é o nitrato de sódio, nitrato, é usado para a produção de explosivos, trinitrotolueno, mas também como fertilizante, que precisa de nitrato, tá? Mas vai para uma associação, gente, porque vocês acertam os outros e acabam encaixando esse. Isso não é muito cobrado, tá? Antiácido estomacal presente no fermento químico, bicarbonato de sódio, tá aqui, e constituinte do soro fisiológico, o cloreto de sódio. Foi de trás para frente, né? Ficou a associação. Gente, então um beijinho para vocês, bom estudo, façam os exercícios, se preocupem com os exercícios que são de vestibulares, tá? Da hora de resolver, tá certo? Então, um beijinho, qualquer coisa é só chamar, tá? E espero em breve a gente estar juntinho novamente. Beijos!